Olá pessoal, vamos iniciar a segunda parte da nossa entrevista com o evangelista Jonathan Carlos, com mais algumas perguntas que foram sugeridas pelos nossos jovens, amém? A próxima pergunta é: o Jonathan de alguns anos atrás imaginaria que estaria vivendo tudo que está vivendo hoje? Poxa, não. Eu não fazia a mínima ideia. E prova disso é que toda vez que eu ministro, Deus sempre usa alguém para dizer: tu nem imagina o que eu tenho para fazer mais. Por que Deus fala isso? Porque eu não imaginava 3 anos atrás que Deus está fazendo hoje, entendeu? Eu me imaginava normal, trabalhando, indo na igreja, né, acompanhando, mas assim, a gente sempre espera, né? Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, que assim, eu nunca deixei de acreditar naquilo que Deus falou. Se Deus falou, está falado, Ele não mente. Às vezes a gente pode até entrar um desânimo, uma coisa de ser humano, mas você sempre acredita, embora muitas pessoas não acreditem, mas se Deus acredita e você acredita, ponto final, o resto que Deus faz. Agora, 10 anos atrás, hoje, me imaginava talvez tocando guitarra ainda, talvez no cantinho da igreja, quietinho ali na minha. Nossa, outro dia eu fui viajar e cheguei dentro do avião, eu não lembro se eu estava indo para São Paulo, Paraná, Rio Sergipe, não sei, um lugar desses aí. Eu sentei dentro do avião, estou bem quieto lá no avião, e aí o avião subiu, estava lá em cima das nuvens, e o Espírito Santo começou a falar comigo dentro do avião. Eu olhando para as nuvens, escutando o hino, o Espírito Santo falando assim comigo: olha onde eu estou te trazendo aqui para você ver o que eu estou fazendo na tua vida. E assim, isso não é nada ainda, mas para você saber que quando alguém acredita naquilo que eu falo, eu levo mesmo, eu faço mesmo, entendeu? Então assim, de 10 anos atrás, eu nunca imaginaria que Deus está fazendo hoje, mas acreditava. Eu não sabia a dimensão, e Deus está falando que vai fazer muito mais, eu não consigo imaginar, mas acredito. Se Deus falou que vai fazer, ponto final e acabou. E quem disser que não, está mentindo, porque Deus já falou que é. A próxima pergunta é: qual o conselho que você daria para os jovens, que desejam ter esse chamado da pregação? Olha, isso aí é bom. Eu sempre aconselho muita gente nisso aí. Às vezes, jovens de todo o estado, de todos os estados do Brasil, às vezes mandam mensagem perguntando: varão, me dá um conselho. Conselho que eu dou primeiro, oração e leitura bíblica. Eu acho que o desenvolvimento, muita gente pergunta como é que você faz para ter o discernimento da sabedoria, né? Que é inegável, Deus dá. Eu acho que a oração é que traz, você pedindo a Deus: Deus, me dá, eu quero entender, Deus te entrega. Mas óbvio que tem um lado também de você estudar, procurar um curso, se aperfeiçoar. Agora, quem quer seguir por essa linha de pregação da palavra, primeira coisa é oração e estudo. Porque se for fazer, faz com excelência. Porque já vi gente falando assim: é só subir que Deus dá. Tá, Deus pode até dar, mas é diferente quando tu faz um negócio com excelência, e na excelência não só no conhecimento, mas na graça também. De tu pregar a palavra com conhecimento e a graça de Deus envolvendo tudo, misturando e dando aquela comida boa para a pessoa. Então o conselho que eu dou é esse: estuda, oração, e o principal de todos é a separação da vida. É saber que tem que ter um momento para Deus, sacrificar muitas coisas que às vezes nós gostamos, mas priorizar o tempo para Deus e depois organizar as outras coisas. Então assim, esse conselho é muito válido, porque muitos jovens, uma vez eu fui pregar numa igreja, eu perguntei assim: quem quer ser missionário? Aí um bocado de jovem levantou a mão. Quem quer ser pregador? Um bocado de jovenzinho levantou a mão. Quem quer ser pastor? Aí um bocado de jovem levantou a mão. Quem quer ser cantor? Aí o jovem levantou a mão. Aí eu olhei para a líder estava assim: eu não sabia, eu pensei que tem talento, eles querem, mas quem é que vai colocar num caminho? E jovem quer, mas precisa de alguém para puxar e falar assim: ei, vamos juntar aqui, vamos ler Bíblia, vamos se animar, vamos orar, e vamos acreditar, Deus vai fazer acontecer, e dar uma oportunidade. E um conselho mega master que eu vou dar, que hoje é muito difícil, que tem muita gente em nosso meio que canta, que prega, só que muitas das vezes falta oportunidade para poder cantar, para poder pregar. Eu passei muito por isso. Muitas das vezes está lá e está esperando a oportunidade. Às vezes está prontinho, né? Está prontinho, isso. Só que o que eu acredito comigo?
Muitas das vezes eu estava pronto para ministrar e a oportunidade não vinha, a porta não abria. Mas o que eu guardo comigo? O homem pode até não abrir a porta, mas quem controla o homem, que controla a porta é Deus. Então, embora não deem a oportunidade, fica tranquilo, porque uma hora Deus vai falar: bota para pregar, bota para cantar, bota de frente, dá o microfone na mão, bota para evangelizar. Fique tranquilo. O conselho é esse: não desista diante da falta de oportunidade. Entendeu? Acho que isso aí é o principal. A próxima é: como você prepara suas pregações e quando surgiu o Jonathan escritor? Olha, é até engraçado. Eu até brinco com a Grazi, que às vezes nós estamos andando na rua, eu vejo uma pedra assim, caramba, Grazi, vi uma pregação na minha cabeça agora olhando para aquela pedra ali. Outro dia eu estava sentado num sofá de casa, eu estou bem quieto assim, aí a Grazi estava lavando louça e daqui a pouco: meu Deus, a Grazi, o que foi, meu filho? Não, Jesus está falando aqui comigo, o negócio eu preciso anotar. E eu comecei a anotar. Então assim, a preparação do sermão, eu acho que a inspiração começa com o Espírito Santo. O Espírito Santo inspira, porque eu posso chegar aqui para a igreja e pregar assim: hoje Deus vai abrir uma porta de emprego. Só que às vezes eu prego isso, mas a igreja está precisando ouvir que Deus quer dar um renovo. Mas eu não leio atualmente, eu não leio a mente da igreja. Mas quem é que lê a mente da igreja? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo sabe melhor do que o pregador o que o pregador tem que pregar. Então assim, eu posso ter um sermão lindo, mas não adianta eu pregar o que eu quero pregar, eu tenho que pregar o que o Espírito Santo manda. E aí, para preparar o sermão, sento com a Bíblia, eu faço bastante leitura de livros também, eu vejo muito assim também conselhos, eu me inspiro muito, por exemplo, no pastor Billy Graham, que já não se encontra mais no nosso meio, mas eu me inspiro muito na maneira dele de ministrar. Então assim, a sabedoria, a graça. E o montar, eu digo que o sermão é como uma comida. Você preparando a comida, você tempera, você bota um sal, bota uma pimenta, mistura, joga água. Então assim, você tem que ir montando ele, que uma coisa é eu esquentar a comida de ontem, e outra coisa é fazer uma comida fresca para você de agora. Então assim, não é só chegar na hora e falar o que der na telha, tem que montar. Agora, como monta? Introdução. Aí você tem que começar a colocar algumas informações, não adianta também sair falando tudo, você tem que saber o que tu vai falar. Se for dar uma informação, tem que ser uma informação que vai complementar, não adianta jogar informação solta só porque tu acha que aquilo é legal. Não, tu acha que é legal, mas vai servir para o que a pessoa está ouvindo? Então guarda para outro dia. E aí você vai colocando as informações. Parece que elas estão desconexas, mas aí depois você traz uma palavra que vai começar a encaixar e ligar tudo. Depois que ligou tudo, você plantou na base do sermão, da pregação, ali você começa a aplicar o que Deus quer falar. Gente, porque é isso, porque é pecado, e vai, tome santidade, e vai falando, e trazendo aquela aplicação para a igreja. E aí o Espírito Santo se encarrega de derramar a glória dele. Então, eu acho que a pregação tem que ter início, a introdução, o meio, que é o corpo, e o fim. Tem que ter. E a pregação ela tem que edificar, ela tem que trazer a consciência da pessoa também, para a pessoa se converter. E a pregação também tem que dar, às vezes, um puxão de orelha, mas não é o puxão de orelha para matar, é o puxão de orelha para a pessoa se conscientizar: poxa, eu preciso mudar. E aí você edifica, consola. Então assim, tem muito desses detalhes, tem que tomar um cuidado muito grande, porque está falando para a vida. Se uma palavra que você fala pode matar alguém, a pessoa pode sair, largar tudo, então tem que tomar muito cuidado. Esse é o jeito que eu monto, com a Bíblia do lado, oração, vamos encaixando aqui, montando certinho. Eu evito muito de gravar no papel, de ficar lendo, porque eu já me enrolei muito de querer ler no papel, às vezes eu me perdi ali. Então eu gosto de não gravar, eu gosto de entender o que eu estou falando, porque eu posso gravar, e gravei, mas não senti. Agora, quando eu entendo o que eu estou falando, então eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Esse que é o segredo de fluir. Agora, o segredo da Jonathan escritor, isso é legal. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi há muito tempo, desde novinho, que eu prego desde os 8 anos de idade, né? E desde novinho eu tenho isso. Eu ia pregando, mas não anotava nada. Estudava, chegava na igreja, pregava. Aí estudava no outro dia, chegava na igreja e pregava. Até que um dia, Deus me puxou a orelha usando um pastor.
E aquilo veio de confronto a mim, que o pastor anotava tudo que Deus dava para ele. E aí o Espírito Santo falou comigo, tá vendo? Eu te dou tanta coisa boa e você perde tudo. Você esquece tudo, começa a anotar tudo que eu estou te dando. E eu fiz isso, comecei a anotar tudo. Cada sermão que eu já ministrei, desde esse tempo para cá, eu tenho tudo anotado, tenho quase uns 200 sermões guardados em casa. Então, às vezes, tem dia que eu vou numa igreja, que o Espírito Santo assenta, que hoje eu quero falar uma coisa nova. Mas tem dia que eu vou, lembra aquele sermão que tu tem guardado? Puxa aquele, prega aquele, que hoje eu quero falar aquilo. Então, às vezes, vou lá na caixinha de sermão, puxa, Pega. entendeu? Então, eu tenho eles guardados comigo no computador, no celular, em casa no papel, tudo guardadinho, são pérolas lindas que Deus deu no altar da oração, ali nas lágrimas, e Deus foi dando. Então, assim, tem tudo isso anotado. E aí, alguns meses atrás, Deus começou a plantar esse projeto no meu coração, de escrever livros. Só que eu falei, poxa, tem que ter um tema para... E eu falei, poxa, que tema? Eu comecei a reler os sermões, e eu vi que a maioria dos sermões seguia uma linha, que quase todos, se não 99%, um ou outro que trata de um assunto de família, mas a maioria, cruz de Cristo, cruz de Cristo, cruz de Cristo, que na verdade é para isso que a gente prega, para ir para o céu, cruz de Cristo. Eu falei, tá aí, vou começar a olhar para a vida de Jesus. E aí surgiu a ideia de escrever a proposta, que é o livro que nós vamos lançar, se Deus quiser, pela gráfica, por causa da pandemia ainda não imprimiu, que fala exatamente sobre a tentação de Jesus no deserto, como ele venceu. E aí teve o outro, Vencendo Guerras, que é sobre oração. Então, assim, já tem 1 ano que eu estou escrevendo esse livro, mas só agora que botar para frente e esperar a pandemia passar. Mas surgiu assim, sempre escrevi tudo que deu a dar. E aí foi só organizar entendeu? E agora a última pergunta, gente. Como você acredita que os cristãos vão sair dessa pandemia, né? Muito melhores, porque eu vou te falar, essa pandemia ela está servindo para nós nos aproximarmos mais de Deus. Eu acredito que depois dessa pandemia vai haver um grande avivamento no nosso meio, já está acontecendo já, mas o avivamento não é o avivamento que estava acontecendo. Qual era o avivamento que estava acontecendo? O do movimento. E é muito bom, eu amo, sou pentecostal até o tutano, sai correndo na igreja. Só que o verdadeiro avivamento é o da vida, é o de viver fora da igreja, que a gente vive dentro da igreja. Muitas das vezes nós não estávamos conseguindo, a gente era dentro da igreja fogo puro pentecostal, mas lá fora a gente acabava caindo, pecando, não tinha a mesma intimidade, o mesmo nível de relacionamento. Eu acho que esse que é o avivamento que vai acontecer, que é fazer com que a vida que temos dentro da igreja se transporte para a vida fora. Por exemplo, eu guardo para mim no meu coração uma palavra que eu ouvi de um pastor uma vez. 12 apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo. No Brasil são milhões de evangélicos. Olha como o Brasil está. Olha como o mundo está, de milhões. Então tem alguma coisa errada. Como é que 12 faz aquilo tudo e milhões não consegue botar um negócio no trilho? Então, assim, eu acho que o avivamento não é só do movimento, não é só dos congressos, das assembleias, dos cultos, dos encontros. Eu acho que o avivamento agora é da vida, de viver para o mundo que a gente de fato é dentro da igreja, sal da terra e luz do mundo, influenciar essa terra, influenciar o Brasil, até a volta de Jesus, se Deus quiser. Glória a Deus. Jonathan, muito obrigado. O prazer foi meu. Por aceitar o nosso convite. Amém. Tá bom? Pessoal, fiquem ligados no lançamento dessa entrevista. Lançaremos a parte 1 e a parte 2. Aqueles que ainda não são inscritos no canal da nossa igreja, AD Camboatá, se inscrevam, fiquem ligados aí, tá? Se puder, deixa sua curtida, também ajuda, tá? E fiquem ligados que teremos próximos convidados aqui para o nosso quadro, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.